Olá, começando mais um Conexão Educativa na sua rádio Rede de Notícias, aqui para toda Fortaleza, região metropolitana e mais de 50 municípios. Assim como também estamos sendo transmitidos pela 91.1 FM em São Gonçalo do Amarante. E lógico, você que está nos acompanhando pelo YouTube. E hoje, no Conexão Educativa, nós vamos ter a oportunidade, estou muito feliz aqui de receber professores do mais alto gabarito que vocês já estão vendo na tela. Nós estamos recebendo o Tiago Viana, gestor da Escola Municipal em Tempo Integral Maria da Hora, Patrícia Adjoque, assessora pedagógica e coordenadora especial de igualdade racial, né, e também estudante de mestrado, e a professora Sandra Petit, professora da FACED da UFC e a coordenadora do Núcleo de Africanidades Cearenses. E eu tenho a oportunidade de conversar com esses professores hoje e eu tenho certeza que você vai sair dessa conversa muito bem informado sobre o que é africanidade, né? E também sobre a questão das políticas de ações afirmativas, que estão baseadas nas leis 9.394/96 e a 10.639/2003, que trazem a obrigatoriedade dos estudos africanos e a cultura afrodescendente na escola básica. Agora sim, professores, falei direitinho. Tudo bem? Olá, boa tarde, né? Bom dia ou boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo essa nossa conversa tão importante. Uma satisfação estar aqui, né? Professor Tiago Viana, gestor da Escola Municipal de Tempo Integral Maria da Hora, aqui na região do Altra Nunes, certo? Uma região da grande periferia de Fortaleza, né? Estamos lá com 456 alunos, fazendo um trabalho desde 2022, bem exitoso. Assim escutamos as avaliações da comunidade. Então, hoje temos aqui uma participação mega especial das minhas duas amigas, professora Patrícia, professora Sandra, com quem já dialogamos essa temática já tem algum tempo, tanto na universidade como no chão da escola básica, de educação básica. Então, assim, a partindo da Lei 10.639, a gente quer trazer aqui para o rol do debate, da conversa, a importância dessa temática das africanidades, uma vez que ela gera empoderamento das identidades. E partindo dessa premissa, consequentemente, gera a aprendizagem e o resultado da aprendizagem, que é o que se busca a nível mesmo de escola e também de Secretaria da Educação, né? Então, quero passar aqui para a professora Sandra, para que ela possa nos dar aqui um histórico dessa luta que não é de hoje, certo? E que, por exemplo, a Lei 10.639, ela fez 20 anos esse ano, né? Ela é de janeiro de 2003. Então, professora, vamos aqui ver esse histórico tão importante de lutas nossas diariamente, né? Então, muito grata, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos sim fazer esse histórico. Não vou pretender fazer todo o histórico, né, das nossas lutas, mas de forma bem breve e pontuando aquilo que é realmente mais direcionado para nosso interesse. Sabemos que o movimento negro unificado nasce em 1978 em São Paulo, 1979 em Salvador, e daí vai para o resto do país. E uma das grandes reivindicações desse movimento, que não é o primeiro movimento negro existe de uma forma ou de outra, desde os quilombos, né, desde lá atrás, mas que foi formalizado como tal, com esse nome. Então, uma das grandes reivindicações eram políticas públicas para combater as diversas formas de racismo que atingem a população negra. E a educação sempre foi uma área considerada muito importante para se ter mudanças nessa direção. E a partir
da Constituição de 1988, se teve esse reforço, né, que foi uma Constituição muito importante de 88, porque ela traz os direitos humanos, ela é uma Constituição considerada muito avançada, e inclusive no repúdio ao racismo. Em 89 tem uma lei, a Lei Caô, que é de um senador negro, e a partir desse momento há uma regulamentação desse princípio de combate ao racismo. E foi a primeira vez que se teve isso em lei, diretamente, de forma regulamentada. Então, depois de 89, nós temos um marco importante que foi 1995, quando houve a grande marcha Zumbi dos Palmares em Brasília. Teve em torno de 50 mil pessoas que foram a Brasília reivindicar políticas públicas de combate ao racismo e lembrar os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Então, esse foi um marco importante para trazer também o protagonismo dos quilombos, né, na luta contra o racismo, e trazer a figura de Zumbi dos Palmares de forma mais visibilizada. Essas pessoas, esses grupos que se reuniram em Brasília, mantiveram uma mobilização muito grande durante alguns anos, pensando na Conferência Internacional contra o Racismo e Xenofobia e Formas Correlatas, que aconteceu, organizada pela ONU, em 2001, em Durban, que é uma cidade da África do Sul. Nessa conferência estava o mundo inteiro presente, né, com suas reivindicações antirracistas. E no caso do Brasil, foi a primeira vez que um presidente brasileiro reconheceu que o Brasil é um país racista e que necessita de políticas públicas para combater este fenômeno. Então, foi um pronunciamento muito importante por parte do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente naquele tempo, e que fez esse pronunciamento porque durante todos esses anos ele foi longamente pressionado pelos movimentos sociais negros, para que o Brasil se comprometesse perante o mundo, né, para reconhecer o racismo, que até então não tinha um reconhecimento efetivo, né, e para que se tivesse políticas públicas, que a partir do reconhecimento fica legitimado se ter políticas públicas para combater isso. Professora, só para deixar claro, então, foi um movimento que houve uma pressão popular, sim, grande, uma pressão realmente para que o presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente à época, ele tomasse essa decisão e mostrasse, não, nós vamos agora seguir essa política pública, né, justamente fazendo com que o Brasil tivesse essa responsabilidade, é isso? Isso, se responsabilizasse do ponto de vista governamental. Uhum. E então, em 2003, que tem a eleição, o candidato que vai ganhar é o Lula, e ele também sentiu essa pressão do movimento social, né, já nas reivindicações, né, para seu programa eleitoral. Então, ele se compromete diante do movimento negro a realizar as políticas públicas de combate ao racismo. E é o primeiro governo que institui uma secretaria, a CEPI, uma secretaria com força de ministério, para realizar políticas públicas de combate ao racismo, né? Então, foi a primeira vez na história do Brasil. E também na primeira vez na história do Brasil que se tem uma política pública curricular, que é a 10.639, que é a primeira política que se realiza para transformar os currículos escolares nesse sentido antirracista. Então, foi também um marco muito importante, né?
E a partir desse momento, então, nós temos essas consequências que nós vemos hoje, já temos mais de 20 anos, né, da implementação, e isso é importante, porque essa implementação tem permitido a mudança dos materiais didáticos, que tinha muitos conteúdos racistas em materiais didáticos antes, né? Uhum. Uma pessoa muito importante foi a Ana Célia da Silva, que fez sua tese de doutorado demonstrando o quanto os materiais didáticos eram racistas, e ela teve uma importância muito grande para a transformação desses materiais didáticos. Também a Zuída Loreto de Trindade, que foi uma pessoa que demonstrou muito a questão do racismo e que atinge as escolas e como se poderia trabalhar, principalmente na educação infantil. A Eliane Cavaleiro, que fez um livro muito importante nesse sentido, de mostrar que o racismo na escola, ele começa muito cedo. Sim. Né? Ele começa já com 3 anos de idade, as crianças, até nas creches e depois na educação infantil, elas já sentem um racismo e já sofrem por isso, né? Então, isso foi muito importante, todos esses trabalhos, para fundamentar essa política pública de combate a isso, né? Combater nos materiais didáticos e, então, fornecer materiais paradidáticos também, que vão para as bibliotecas. É um grande trabalho nesse sentido, que permitiu que se conhecessem, inclusive, novas autorias negras, né? Então, escritores e escritoras negras e negros. Professora, deixa eu só interromper rapidamente, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente comentar. Eu queria até perguntar para a professora Patrícia, lá na outra ponta, que nós falamos aqui na questão da linha do tempo, né? Onde a gente chegou na linha do tempo. E lá na outra ponta, quando você recebe o aluno na sala de aula, professora, a professora Patrícia Adjoque, que é assessora pedagógica da Coordenadoria Especial de Igualdade Racial. Aí o que a senhora encontra na realidade dos alunos, baseado no que a professora Sandra comentou, né? Porque daí a gente viu aí toda uma transformação da nossa política educacional. E agora? Nessa linha do tempo, podemos comparar 2001, 2002, ainda em 98, eu tenho uma experiência de escola e a gente observava as crianças de pele mais escura, porque nós também temos pessoas de pele mais clara, negras de pele clara, que é o meu caso. Eu sou uma mulher negra de pele parda. Então, geralmente a estrutura da sala de aula, a gente observa as crianças da pele mais escura mais atrás. Elas ficam mais atrás. Elas ficavam, né? Então, e elas eram muito em fora de faixa. Eu alcancei um público que tinha 14 anos, 13 anos, no terceiro ano, terceira série. Então, todas essas políticas públicas que são afirmativas, estudar sobre nós, abrir o livro e nos encontrarmos no livro, nos reconhecermos, nos identificarmos. Isso veio da reformulação do currículo, dos materiais pedagógicos que chegaram, dessas narrativas, dessas histórias de luta do movimento negro, e as crianças e nós também professores, porque isso nos foi negado. Eu sou uma mulher negra, sou branca, sou parda, sou o quê? Isso causa um conflito em nós. Então, quando a gente estuda sobre nossas negritudes, nossas africanidades, especificamente aqui no Ceará, que temos 86 comunidades quilombolas, 15 povos indígenas, povos ciganos. Então, a gente se reconhece naquele currículo e passa a falar, que é o que muitos estão dizendo, empoderamento. Né? Eu estou me vendo no currículo, estou aceitando o meu cabelo, principalmente, que é o forte traço negroide. Rompo com alisamento. Isso acontece na escola, cotidianamente. E eu passo a falar. E eu passo a aprender. E a fazer parte daquele currículo.
É isso Perfeito. que nós que estudamos já há algum tempo. Eu sou do Núcleo das Africanidades, né, coordenado pela professora Sandra. Sou pesquisadora do núcleo e, ao mesmo tempo, estou no chão da escola, vendo todos esses processos acontecerem com as crianças, com os pais, os responsáveis e conosco, com as professoras. Né? Isso é transformador, mas a gente quer mais. A gente quer que avance no currículo, porque geralmente fica em escolas como Maria da Hora, outras escolas. Em algumas vai acontecer agora, no mês de novembro. Que bom que está acontecendo, mas não é só no mês de novembro. Nós temos 300 anos de déficit dessa história, essa lacuna histórica, onde a gente só se viu população negra, povo indígena, de forma subalterna, subalternizados. Nós construímos a economia desse país, a economia desse estado. Construímos as lutas, processos de cura ancestral, de cuidados. Né? E Muitas tecnologias muito- também. e nós precisamos falar sobre isso, e estudar sobre isso. Né? Muito, muito importante essa fala da Patrícia, né? Porque quando a gente vai ali para as experiências exitosas, por exemplo, na escola de tempo integral, que eu estou gestor há 1 ano e meio, por exemplo, alunos que não se sentiam capazes, sabe, de participar dessas atividades, que não se sentiam pertencentes a esse núcleo de, como é que eu diria aqui, de capacidades mesmo, né, de potenciais, hoje, pela própria logomarca da escola, né? Veja como é importante, porque a gente está numa geração muito do ícone, né, aquele ícone da tecnologia, né? Então vamos colocar esses ícones e essas logos, né? Também com mandalas, né? A nossa logo, por exemplo, ela é uma mandala, deveria ter trazido aqui. É linda. E assim, bem Tem uma bem aqui, ó, tem uma Thiago. aqui, né? Tem uma bem Dá pra aqui, gente ó. mostrar Ó. aqui. Pronto, pra quem tá vendo no YouTube, né? Dá pra ver. Em alguma câmera. Deixa eu colocar aí. aqui pra você, professor. Pode segurar aí que eu coloco. Prontinho, aqui pra você. vamos focar mais aqui. Já coloco aqui pra você. É muito Pode ir lá importante. virar pra essa câmera aqui. É muito Pronto. importante que eles Tá aí, Alô. percebam, né? Uhum. Que essa Pronto, mandala, professor. né? Que ela é um círculo, também dialoga, né? Dialoga com essa diversidade de crenças, essa diversidade étnica, e que eles estão ali dentro da mandala, se vendo, né? É você se sentir parte do processo, né, professor? Porque o que Isso. acontece, como a professora Patrícia comentou, é o que ela percebia, né? Que os alunos eles sentavam do meio para a sala para trás. Eles não se sentiam pertencentes àquele ambiente de, não, vou sentar aqui na frente, vou ficar mais próximo. Não, porque aqui o pessoal, são outras pessoas. Você não se sente presente ali naquele ambiente, né? Então, é o pertencer à escola. Eu me senti parte integrante. Existente. Né? Entendo, compreendo. Porque, assim, até queria também, professora Sandra, eu fui aluno de Sandra, né? Então, assim, desde cedo que ela tá do meu lado ali. Nossa, eu fico bem lisonjeado com isso. E, principalmente, saber que essas pesquisas, elas estão aí multiplicadas, né? Não somente por mim, mas pela própria dimensão da gestão, né? O trabalho, como será dito a seguir, de formação de professores, que isso daí também é muito importante, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, então eu, professor, preciso me enxergar enquanto alguém desse mesmo grupo, né? Então, nas nossas conversas hoje, nós falávamos, eu queria colocar aqui na mesa, a questão da escuta. Sim. E do quão importante se faz ser escutado, né, no ambiente escolar. O quão importante a gente precisa entender aí que esses alunos muitas vezes são silenciados, né? Não só pela sociedade, mas pelas dificuldades familiares, né? Às vezes uma baixa estima
de quando a gente falar, por exemplo, vocês serão futuros alunos da Universidade Federal do Ceará. Não, o senhor acha, né? Então, assim, eles não têm muito essa crença desse sucesso e desse acesso. Né? E o acesso, ele perpassa muito pelas narrativas. Porque as narrativas nos faz, né, assim, existir. Imagina quando eu estou falando aqui para vocês num programa importante desse, eu estou existindo e quantos quantos iguais a mim por aí, quantos Tiagos, quantas Patrícias precisam desse acesso, não é? É aquela questão de você tornar o seu desejo algo natural. Que às vezes, sim, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para um país qualquer. Mas se você vai sair do país, e você já se questiona, eu não tenho dinheiro para isso, né? Eu não tenho condições para fazer isso. Ao mesmo tempo que você está comentando que tipo um aluno, não, eu vou para uma federal. A primeira coisa que ele fala, não, eu não tenho condições, eu não vou chegar a esse ponto. E você precisa tornar a coisa mais natural, né? De falar assim, não, você é capaz, você pode, você vai, né? E aí ele acreditar no potencial dele. Então, o que a gente está discutindo aqui, nessa questão essa inclusão política de ações afirmativas, é você falar, você é capaz, você pode, você é igual a todos e você vai chegar lá. É isso? Além disso, de criar mecanismos para que as pessoas possam justamente ter esse fortalecimento. Então, você pode criar um mecanismo para garantir que haja mais estudantes negros e indígenas na universidade, então, que são as cotas. Então, isso é importante, porque aí elas passam a ver que esse lugar é acessível. E também formas de permanência. Então, também é importante, porque as pessoas não sabem como se sustentar. Então, é importante essa parte, é importante na escola. Na escola é importante que as pessoas também percebam que o que elas têm a dizer é importante. E como a gente viu aqui, as narrativas, que sejam protagonistas nesses momentos, né? Que possam se perceberem nesse currículo, sendo bem escutado. E um trabalho muito importante nesse sentido, nós realizamos nas nossas formações com professores e professoras e também na universidades com os futuros professores da FACED, quando nós pedimos, por exemplo, que tragam uma música que é do seu pertencimento, que é uma música negra que tem a ver com você. E fale sobre você a partir dessa música. Então, esse exercício, por exemplo, ele vai fazer com que a pessoa reflita sobre sua relação de pertencimento étnico-racial, mas vai refletir também sobre seu percurso, sobre sua história, sobre seus gostos e sobre suas situações de vida. E formar uma roda para essa pessoa ser escutada, muitas vezes é um momento ímpar, principalmente se a pessoa vem de um lugar que é subalternizado, da periferia, por exemplo, ou simplesmente não teve oportunidade na escola, em momento nenhum, de ser protagonista, né? E é muito importante essa roda que a gente faz, onde todo mundo vai dar atenção a essa pessoa. E aí, nesse momento, essa pessoa se sente importante, porque as pessoas escutaram e valorizaram a história dessa pessoa. Mesmo que tenha sido curto, 5, 10, 15 minutos, não foi longo, mas foi muito significativo para essa pessoa. E se ela puder também escrever sobre, ainda fortalece ainda mais, que ela vai também encontrar uma escrita. Então, tudo isso, a escola precisa também favorecer que as oralidades estejam mais presentes, que as pessoas possam se expressar mais, expressar em quem elas são. E então, por isso que nós criamos a pretagogia. A pretagogia é um referencial teórico-metodológico, pedagógico, para que as pessoas busquem, a partir do seu próprio pertencimento, expandir para outros conhecimentos. Mas o primeiro ponto é se autoconhecer, se conhecer, saber quem eu sou, de onde eu venho, quem são os meus ancestrais, as minhas ancestrais, quem são as pessoas importantes, pessoas negras que me rodearam em algum momento,
né? Então, isso é muito importante. E a partir disso, depois que eu consigo me perceber, fica melhor para eu aprender outras Lógico. coisas sobre outros personagens, Uhum. outras realidades, porque agora eu já tenho um lugar. Eu tenho um lugar na história, eu tenho um lugar nessa escola, eu tenho um lugar nessa universidade. E aí sim eu vou, então, expandir para outros aspectos que são importantes, né? Que estão também nas diretrizes de 2004. E é isso, é a importância Muito bom. de poder se falar, de poder se perceber e disso ser valorizado, da instituição dizer você é importante para nós. Olha, você está acompanhando aí um bate-papo importantíssimo com a Sandra Petit, professora da FACED da UFC, coordenadora do Núcleo de Africanidade Cearense, a professora Adjoque, que ela é assessora pedagógica da Coordenadoria Especial de Igualdade Racial, e também com o nosso conhecido já, Tiago Viana, ele que é gestor da Escola Municipal Maria da Hora, em tempo integral, né, Tiago? Não Tempo podemos esquecer que é importantíssimo. E esse bate-papo é justamente para que você, pai, aluno, né, tenham consciência dessa importância da política de ações afirmativas, né, que é uma matéria obrigatória nas escolas e também nas faculdades, viu? É importantíssimo destacar isso, não é isso, professoras? Eu, por exemplo, sou aluno de letras e estou lá estudando e muito contente com o que eu estou vendo, estou conhecendo a literatura africana. Muito bom. É, muito, muito legal. É, Professor. Então, estávamos aqui pensando também em colocar, aí eu já passo para a professora Patrícia, algumas experiências exitosas nesse campo das narrativas, o que esses adolescentes estão nos trazendo enquanto sujeitos históricos que eles são, não é? E nesses nossos quase 10 anos aí juntos, né? Anteriormente numa escola de ensino fundamental 1 com crianças até o 5º ano, qual essa relação, é a minha questão aqui, entre essas escolas, não é? Em que momentos elas se parecem, nessa evolução aí das idades também, onde elas se diferem, e sobre o tempo integral, especialmente, falar um pouco desses projetos de vida, que é a nossa disciplina mãe, digamos assim, do currículo diversificado, né? A Escola de Tempo Integral de Fortaleza hoje, ela nos traz aí 2 currículos. O currículo de base comum, que são as disciplinas português, matemática já conhecidas, e o currículo da base diversificada, que traz aí os temas transversais, né? Dentre eles, o que a gente considera chave, que é o projeto de vida. Se esses nossos adolescentes, Patrícia, na sua pesquisa também, né? Como é que eles estão atualmente, como é que eles estavam lá atrás, como é que eles estão atualmente, se eles estão mais acreditando mais que eles podem e que esses projetos terão sim o seu dia de acontecer, né? Essa pergunta é interessante. Inicialmente comecei a pesquisar no Genibaú, né, no João Frederico, que era a escola que o professor Tiago era gestor. Trabalhei lá pesquisando, estudando durante 8 anos. Nossa parceria dentro da escola. E agora, há 1 ano, eu estou lá na Maria da Hora, que também é um bairro considerado um bairro negro, né? Muitas manifestações negras estão ali, naquele entorno, naquele território, né? Ano passado, eu percebo que os alunos eles se identificam, eles querem fazer perguntas, eles vêm e perguntam bastante. Então, a gente traz um conteúdo de formação e um conteúdo de vivência. O projeto de vida que se separa por uma questão de organização, mas ele está junto. Porque quando eu estudo sobre mim, quando eu sei quem eu sou, é o meu projeto de vida acontecendo. É sabendo
as minhas linhagens, como a professora Sandra falou, eu preciso saber quem eu sou, a minha avó, a minha mãe, saber como elas circulam dentro daquele território, o que esse território, Altra Nunes, ele contribui na cidade de Fortaleza, que ali passa o rio Maranguapinho, não é um canal, é um rio, que ele dialoga, isso envolve ciências, envolve a narrativa histórica, envolve história, a localização geográfica dentro de um bairro. Então, quando o aluno que está lá no Altra Nunes, o jovem, ele percebe que tudo isso é importante, tem uma mudança imediatamente. E percebe também que falta informações, falta conteúdos, que é sobre ele, mas sobre linhagens em diáspora, né? Então, nós trabalhamos trazendo, dentro da perspectiva da pedagogia, trazendo esses marcadores de africanidades, quem eu sou, minha linhagem, quais são as histórias que eu convivo no bairro, mas um bairro que dialoga com a cidade. Então, eu, nesse 1 ano e 3 meses que estou dentro da escola, eu percebo os alunos se autoafirmando, porque no início alguns diziam que não sabiam o que eles eram. Uhum. Se era branco, se era pardo, se era marrom, se era moreninho. Hoje já tem alguns que se autoafirmam. Eles trazem histórias das mães, das avós. Então eles vão conversar com a mãe, com a avó. Tia, eu posso trazer? Posso trazer minha avó? Eu posso trazer essa história dela? Porque no projeto Boas Práticas, Práticas Exitosas, vai envolver isso, esse diálogo dos alunos com seus familiares ou com esses familiares que são indiretos, né, que são as linhagens, que a pedagogia ela fala sobre isso. Meu familiar não é só meu pai e minha mãe, é um vizinho, é um mestre da cultura, um mestre de capoeira, um rezador que mora ali naquele entorno, ele faz parte também das minhas linhagens. Então eu posso pesquisá-lo, agregar esse conhecimento, trazê-lo para dentro da escola. Eu fico achando interessante porque a escola, ela diz que a gente tem que fazer rodas de conversa, trabalhar o canto, trabalhar a musicalidade, a corporeidade. Tudo isso as africanidades trazem. O desenvolver o corpo dança ancestral, é que nós temos estudado sobre isso. No núcleo das africanidades, nós temos escrito e pesquisado. Então, quando eu sei quem eu sou, eu tenho um poder e um desejo de aprender mais. Eu sinto isso. Hoje mesmo eu tive com os alunos do edital Boas Práticas, né? E só estava programado uma formação com eles. Porque a pesquisa que eu estou desenvolvendo, que a Sandra é a minha orientadora, eu tenho essa honra, é formação com os professores dentro da escola Maria da Hora. Mas aconteceu de ampliar, e tem alguns momentos que eu estou com professores e alunos juntos, e eles me convidaram para continuar na formação do projeto Boas Práticas. Só explicar aqui, né, que o projeto Boas Práticas, ele vem aí um grande acerto, né, da Secretaria de Educação daqui do nosso município de Fortaleza, e o quanto que privilegia aí os professores pesquisadores, né? Nós tivemos 2 projetos que passaram no edital, porque os professores escrevem seus projetos, são submetidos, não é, a uma análise de uma banca lá na Secretaria Municipal de Educação, e fomos agraciados aí com um recurso, não é, um valor em dinheiro, que resultou aí por volta de, me parece, quase 5 mil por aí, né? E aí, para a gente desenvolver o projeto, né? Então, um deles, a Patrícia está encampando aí, ajudando os professores Hugo e Jéssica. O Hugo que já esteve aqui, né? Sim. Hugo esteve aqui. Quero saudar, inclusive, aí todos os nossa equipe docente e decente Sim. da Escola Maria da Hora e todos os professores do município de Fortaleza, professores aguerridos,
Professores da rede privada também, viu? Então, assim, eu senti, percebi que nós fizemos uma formação com os alunos, né, com os estudantes, e eles quiseram uma formação continuada. Esse já é o terceiro encontro com os alunos, e eles estão pedindo que os pais também venham. Já tem uma proposta dos responsáveis virem para aquela vivência das africanidades. Aí assim eles puderem entrevistar, gravar os programas dentro da escola. Porque eles vão filmar, fazendo documentário, escrita de livros sobre a história que os mais velhos deles vão contar. Isso liga o jovem ao adulto e ao idoso. Né? Que a sociedade tem reclamado muito que o jovem não quer conversar com o idoso. Mas nós estamos fazendo essa retomada da nossa ancestralidade, de ouvir meus velhos, que eles são importantes, o que eles nos ensinam tem valor. Isso dialoga com o currículo, totalmente, porque envolve história, envolve geografia, envolve uma roda circular de um ouvir o outro com atenção. Eu tenho vivenciado isso na pretagogia, e essa pretagogia que vai lá para o currículo da Maria da Hora e que a gente espera que vá para todas as escolas. O que é interessante, né, professora, é essa questão de você levar, principalmente, a história do seu povo, né, para a eternidade, não se perder ali, né? Porque a gente estava até comentando antes da gente começar aqui o programa, né? Como os livros de história, quando a gente estudava, eu repito aqui, o nosso professor Tiago, ele é meu contemporâneo, né? A gente viveu uma mesma época. Até as imagens dos livros não eram interessantes de se ver. Sempre colocava ali subjugado, né? O negro era subjugado até nos livros. E hoje em dia a gente vê uma mudança nisso, né? Na própria literatura, nos livros didáticos nas escolas, né? Então é muito importante quando você se apropria da sua história. E é a nossa história, né? Não é a história do menino negro, moreno, mulato, como falavam antigamente. É a nossa história, porque nós partimos de uma variedade de raças tremenda dentro do Brasil e que as pessoas não conseguem entender. Tem gente ainda que acha que é caucasiano. Onde? Não existe isso, né? Então a gente precisa ter essa noção. Queria só reforçar aqui. Pois não, professora? Que é tão importante isso. Isso vai ser fantástico o resultado com os estudantes e as estudantes. Mas nós ainda precisamos de muitas formações para professores e professoras, de gestores e gestoras, porque é muito recente a formação, como você mesmo falou, Sim. que você não teve essa formação e ainda não está como gostaríamos. As universidades, na sua grande maioria, ainda não estão implementando essas formações com afroreferenciamento, com conhecimento dos aportes indígenas, que também está na lei a partir de 11.645, né? Também tem os aportes indígenas. Então, assim, isso está ainda muito insuficiente na universidade. Então, as pessoas estão muito estudando, como eu chamo assim, na universidade paralela. O que nós chamamos de universidade paralela? São conhecimentos científicos que as pessoas adquirem fora da universidade, sendo autodidatas praticamente, ou seja, procurando muitos os grupos de pesquisa, procurando muito material, que hoje nós temos muito material na internet, então as pessoas buscam, encontram, tem muitos cursos acontecendo na internet, que você pode fazer pagos ou de graça, tem cursos organizados até pelo governo agora, mas assim, esses cursos e tudo isso são apenas momentos que as pessoas vivem e têm oportunidade, mas é diferente de você ter isso incorporado na sua formação de letras, professor. Você ter acesso a isso, na formação tecnológica, você ter acesso às tecnologias africanas,
que foram as primeiras básicas no mundo, né? Porque a África foi o berço da humanidade. E nos países africanos, nas terras, nos territórios onde estavam os primeiros habitantes da Terra, se criaram as grandes ciências que nós temos hoje, a matemática, a arquitetura, enfim, as física, a química, tudo isso já aconteceu há muito tempo atrás, né? Milhares de anos atrás e até mais do que isso. Então, há toda uma história que nós não conhecemos o suficiente sobre esse berço da humanidade e todo um legado. E esse legado, além da gente precisa saber que ele existe, precisa conhecer, precisa saber os nomes, precisa saber o que foi feito. E é muito importante que isso esteja nos cursos respectivos das universidades, porque é lá que nós supostamente estamos trabalhando as ciências e é lá que nós estamos nos aprofundando e isso vai questionar, inclusive, muito daquilo que nós fomos formados há 30 ou 40 anos atrás. E aí é importante que haja essa atualização nas universidades, é muito importante a atualização dos currículos e que se venha a trabalhar com esses conteúdos e também que as formações continuadas vão ter que permanecer durante um bom tempo, porque as pessoas que já se formaram e que não tiveram acesso e que não estão estudando paralelamente, Sim. elas têm que ter acesso. Então, aí tem que ter políticas públicas de formação continuada, de fato. Então, é muita déficit de formação ainda. E nesse momento também, as pessoas que estão se formando, elas também precisam passar por este processo de autoafirmação, que a gente está falando que os estudantes precisam passar, que elas têm baixa autoestima. Mas nós, como professores e professoras, nós não nos conhecemos, muitos de nós, porque nós não tivemos ou não estamos tendo ainda esse conhecimento e nós não temos a possibilidade de pensar sobre as nossas próprias trajetórias. Então, tem que acontecer tudo junto, na verdade. Acontece tudo junto. Tem que acontecer com professores e professoras, com gestores e gestoras, e tem que acontecer com os estudantes, ou seja, isso tem que ser revertido, aplicado junto com estudantes também das escolas e também das licenciaturas, etc. Ou seja, há muita formação a se fazer, mas é muito enriquecedor. O que é importante é que gera um encantamento muito grande. As pessoas poderem dizer, agora eu entendi, agora eu sei, agora eu percebo. Isso em qualquer idade é muito importante. Pessoas que com 40, 50 anos se percebem, né? E percebem o tanto que elas perderam, né? Que elas não tiveram acesso. Mas a partir do momento que você tem essa oportunidade, isso gera um contentamento muito grande. Isso gera uma outra motivação para dar aula. E é uma coisa tão importante porque não deixa de ser algo que eu faço para meus estudantes. Eu faço também para mim. Eu faço para todos nós. Porque eu sinto que isso é importante. Eu quero que isso mude. Porque é importante para mim. E essa importância que você cria, essa semente que vai levar muito longe, porque professores e professoras, tem milhares de pessoas que passam por isso durante 20, 30 anos, milhares de pessoas vão passar por esses professores e professoras. Mas então essas pessoas convictas, essas pessoas que sentem que isso é importante, isso muda completamente a forma de se relacionar com o mundo, com a vida. Então, é muito lindo, é muito bonito, né? E o trabalho da pedagogia, ele é muito encantador por isso, porque o resultado é muito visível. É transformador, né, É transformador de uma forma muito positiva, porque muitas vezes a gente pensa, a gente está falando do racismo, né? Que é realmente algo muito pesado, né? Então, muitas vezes a gente pensa, eu estou querendo combater uma mazela, mas além de combater esta mazela que é absolutamente necessário, eu estou engrandecendo, eu estou trazendo um encantamento para a minha vida,
né? E algo que vai nos dar assim, um sentimento maior de força, de empoderamento como nação. Porque se fala muito que o brasileiro tem aquele complexo de vira-lata. E eu acho que isso tem a ver com essa história muito pesada que nós vivemos, né? Conhecemos desde a fundação do Brasil, mas que nós não conhecemos o outro lado que é aquilo que realmente nós fizemos desde tempos outroras, né? E aquilo que já chegou antes, que já estava aqui antes dos povos originários, por exemplo. Maravilha. Olha, eu conversei com a professora Sandra Petit, professora da FACED, da UFC, coordenadora do Núcleo de Africanidade Cearense, com a professora Patrícia Adjoquet, assessora pedagógica da Coordenadoria Especial de Igualdade Racial, e com o professor Tiago Viana, gestor da Escola Municipal em Tempo Integral Maria da Hora. Eu estou encantado. Hoje eu tive uma aula de pouco mais aí de 40 minutos, né, de pertencimento, de me entender dentro do processo de políticas, né, de ações afirmativas. Para mim, eu estou muito satisfeito, viu? Obrigado, Tiago, por poder oferecer isso para a gente. Uau, hein? Eu penso que esse trabalho ele não para aqui. Aqui suscita um debate histórico, né? Me sinto honrado de estar do lado de duas grandes mulheres que só me ensinam coisas das quais eu levo dia a dia na minha prática gestora. Então, agradecer a todos que acompanharam, saudar o bairro Altra Nunes, toda a comunidade de pais, alunos da Escola Maria da Hora, também a Secretaria Municipal, na pessoa da professora Dalila, com quem a gente vem aí fazendo história na rede, né, junto com tantos gestores importantes e poderosos aí, trazendo índices históricos de aprendizagem, mas com desafios vários aí para dar conta. E vamos trazer a professora Dalila, né? Pronto, quero que ela venha. Minha gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, então, aqui nesse programa, o nosso Conexão Educativa, né? É um programa que tem justamente essa questão da gente falar sobre educação de uma maneira muito aberta, né? Sem amarras, e que a gente justamente tem o objetivo de tornar essa possibilidade da gente falar sobre educação mais próximo dos nossos ouvintes e também espectadores que estão nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês e tem mais 4 episódios do Conexão Educativa para vocês acompanharem em breve. Então a gente vai liberando aos poucos e daqui a pouco vocês vão ter todo o material para poder desfrutar não só no YouTube, mas também nos programas aqui da nossa rádio Rede de Notícias e também da nossa Bons Ventos FM 91.1. Obrigado a todos, até mais. E não posso esquecer da Rádio Iracema, 1300 AM. Até logo, minha gente. Tchau, tchau. Muito grato, foi Tchau, excelente. tchau.